Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui no Green Talks, um programa da Green Match que traz aqui esse mês, que é um mês muito especial, o mês Outubro Rosa. O que é Outubro Rosa? É o nome de uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. Um assunto que vem, infelizmente, aumentando nos últimos anos, nos últimos tempos. O índice de mulheres vem aumentando com esse diagnóstico. Então, nós vamos tratar hoje aqui desse assunto super importante para a sociedade em geral. Eu sou o Fábio Correia, estarei aqui com vocês hoje nesse programa e eu tenho aqui algumas convidadas. Teremos aqui 4 convidadas durante o programa todo. Estamos iniciando aqui com 3 delas. E aí, já logo de cara, eu queria apresentar essas convidadas para vocês. Então, nós temos aqui hoje a Raelma. Seja bem-vinda, Raelma, ao programa Green Talks. Obrigada. Meu nome é Raelma, eu moro na cidade de João Pessoa, tenho 32 anos. No final do ano passado, eu descobri o câncer de mama. Inesperado, uma surpresa, mas, assim, não tinha caso na família. Idade, né, também a questão da idade, que dizem que só a partir dos 50 que existe um risco maior. Mas, infelizmente, eu fui uma das sortudas. E, assim, por conta de um autoexame, a minha vida foi salva. Então, eu quero passar aqui para vocês a minha experiência, um pouco da minha história, e quem sabe inspirar vocês a procurarem se cuidar, a procurarem se prevenir, que é muito importante. O câncer descoberto no início, ele tem muita chance de cura, altíssima chance de cura. Então, eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso hoje. Muito bom. Obrigado aí por se apresentar, obrigado por estar no nosso programa. Eu que agradeço. Muito bom. Você falou uma coisa muito, acho que a principal, né? Que é a questão da prevenção precoce, né? Então, você foi bem enfático na hora que você falou isso, e justamente essa campanha que chama Outubro Rosa, ela frisa bem isso, né? A questão da prevenção do diagnóstico precoce, né? Acho que isso é o que acaba salvando a maioria das mulheres, assim como você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Bom, temos aqui também a doutora Alice. Doutora Alice, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Gostaria que você se apresentasse também. Então, olá para todos e todas. Eu sou Alice Bianchini, sou advogada e tenho a minha trajetória toda voltada para a questão da violência contra a mulher. Tenho trabalhado isso, Fábio, desde o século passado, quando então eu defendi a minha dissertação sobre esse tema já em 1994. E de lá para cá, continuo estudando a questão dos direitos das mulheres, com foco na questão da violência. E a minha ideia de poder contribuir aqui no programa é trazendo exatamente os direitos daquelas pessoas que são diagnosticadas com a doença, né, e também dos dependentes, e também pensando sobre os direitos de fazer os exames exatamente para a prevenção, também falada anteriormente, né? Então, essa questão toda dos direitos que a gente gostaria de abordar aqui. Muito bom. Muito obrigado. A sua participação vai ser muito importante, porque eu vejo que essa questão dos direitos, não só nesse assunto de câncer, mas como todos os direitos, infelizmente, a população no geral, às vezes, não tem muito acesso ou não busca muito os seus direitos, né? E quando a gente começa a conversar sobre direitos, às vezes nós mesmos ficamos, nossa, mas eu tenho direito a isso, né? Existe essa lei. Então, acho que vai ser muito importante dentro desse contexto do Outubro Rosa a sua participação. Agradeço mais uma vez a sua presença, vai ser muito bom o nosso papo. E temos aqui também a Priscila Lee. Seja bem-vinda também, Pri. Agradeço a sua presença. Se apresente, por favor. Eu sou Priscila Lee, eu sou facilitadora de processo de autoconhecimento, sou especializada em psicologia positiva, ciência da felicidade, do bem-estar e da autorrealização. Quero muito poder falar aqui também sobre propósito, sobre sentido de vida, porque quando a gente tem essas situações, como, por exemplo, o câncer de mama, que a nossa existência, né, a gente mexe com toda a nossa existência, todas as camadas dela, né? Física, emocionalmente, mentalmente. A gente passa a ver a vida com outros olhos, a ver o valor do nosso tempo, o nosso valor, o valor dos nossos valores,
de outra forma, e isso muda tudo. E, embora eu imagino que seja uma batalha muito dura, pode ter um grande presente no final, que é você ter mais determinação em construir uma vida com sentido, uma vida que realmente represente você. Ótimo, muito bom também. A Pri tem uma experiência muito boa nessa área, então vai ajudar bastante a gente no programa aqui de hoje, nosso papo. Mas antes de começar, eu queria trazer um índice. Eu entrei no site do INCA, que é o Instituto do Câncer, e eu peguei uma informação, né, sobre índice. Então, para o Brasil, foram estimados 66.280 casos de câncer de mama em 2021, complementando ainda com um risco estimado de 61 casos a cada 100 mil mulheres. Então, realmente é um índice alto, que merece muita atenção. Por isso, então, que nós resolvemos fazer esse programa, né, para trazer também perspectivas diferentes, olhares diferentes. Temos aqui alguém mais da área jurídica, alguém da parte aí de bem-estar, e a Raelma, que é uma pessoa que passa por todo esse processo, que vai contar muitas coisas aí da sua experiência de vida. Então vai ser muito interessante esse nosso bate-papo aqui. Bom, vamos começar então. Nós teremos aqui hoje um bate-papo assim bem fluido, viu, meninas? Nós vamos conversar aqui de uma maneira bem fluida. E eu queria já colocar assim logo de cara uma provocação para vocês, dentro da perspectiva e experiência de cada uma, né? Para a gente fazer aqui um check-in no nosso programa, vamos dizer assim, né? Um início, né? Para a gente entrar a fundo aqui já logo no assunto. Se vocês fossem colocar em uma palavra, o que vocês têm de maior incômodo quando vocês, né, na perspectiva de cada uma, quando vocês pensam assim, assunto de câncer, relacionados ao assunto câncer de mama no Brasil, quando vocês veem esse assunto para vocês, em uma palavra, qual que é o sentimento que traz quando vem esse assunto? Assim, alguma coisa que incomoda vocês, que vocês veem que não sei, de alguma forma atinge vocês? É uma pergunta difícil? Eu tenho a minha visão leiga. O que vem para mim, eu tenho uma funcionária que está passando por um processo de cura de câncer de mama, um tratamento, né? Ela começou recentemente, tem 2 semanas. E o que eu fico mais chocada é a falta de apoio. Ela é uma profissional liberal. Então, tem muitos projetos que ajudam com algumas coisas pontuais. Ela ainda está chegando nisso e eu estou acompanhando de perto, mas estou só assistindo. Mas é como ela tem que pensar na sobrevivência financeira dela também. Ela não vai estar disponível para trabalhar como ela estava. E os empregadores dela não estão disponíveis para ajudar ela enquanto ela não está disponível. Alguns sim, outros não. Então, é como é a falta de apoio financeiro mesmo, assim, e social, de alguma forma, sabe? Isso é algo bem gritante, assim. E como o tratamento dela demorou para começar, como ela teve que ser insistente. Assim, ela ainda tem um plano de saúde, mas ela tentou, assim, demorou muito. Ela já vinha sentindo sintomas há muito tempo, também foi no autoexame, e não saía nos exames, mas ela sentia. Então, assim, e mesmo depois que descobriu, demorou uns 2 meses para começar. Então, é uma coisa que é isso, eu vejo a falta de apoio social e financeiro, e você tem que estar muito esperta e atenta para insistir ali para você poder começar, assim. Tanto que a princípio era uma conduta que ia ter com ela, só que ela começou a ter outros sintomas, e aí viu que já tinha avançado, ela teve que seguir por um outro caminho. E nessa linha que a Priscila está falando, né, Fábio, eu colocaria exatamente essa questão que é chocante mesmo, porque a gente tem a lei, a gente tem os direitos, que a gente vai ter que falar sobre isso, mas 2 coisas aqui que me chamam muito a atenção quando a gente fala desse tema. O assunto número 1 como você mesmo falou, Fábio, a falta de conhecimento em relação aos direitos,
E mesmo quando você tem o conhecimento dos seus direitos, infelizmente, a gente tem um Brasil muito diferente, né? Se você está num grande centro, você tem um acesso melhor aos seus direitos, mas se você está em periferias, se você está nas regiões mais fronteiriças, né, nas regiões que não são urbanas, rurais, você tem uma dificuldade muito grande. Então, você tem muitos Brasis aí dentro do Brasil, mas ainda assim, mesmo você estando em grandes centros, a dificuldade de você conseguir fazer valer os seus direitos. Então, para mim, além de toda a dor e toda a questão, né, que daí a Raelma pode trazer para nós essa experiência dela, a gente observa exatamente isso, a falta de cuidado em relação às assistências de saúde pública que deveriam estar cuidando com muita atenção deste tema. Tá, além dos pontos que a Priscila e a Alice disseram aqui, concordo em tudo. Infelizmente, é muito difícil ainda o apoio, o acesso, principalmente de quem depende do SUS. Tem também a questão do tabu que o câncer ainda é. Infelizmente, a palavra câncer ainda é um tabu. Tem pessoas que não se atrevem nem a falar a palavra câncer. E eu acho que quanto menos você fala sobre, mais perigoso é. Por quê? Porque as pessoas vão ficar com medo de fazer um exame, vão ficar com medo de procurar prevenção. Por conta desse tabu, eu já vi, no meu caso mesmo, quando eu descobri que estava com câncer, que eu falava a palavra câncer, o pessoal, não fala esse nome, não fala, atrai coisa ruim. Gente, eu já tô com câncer. O que é que vai atrair mais? Pelo amor de Deus, é câncer, a gente tem que falar sobre. Mas é uma coisa, um tabu que ainda existe em cima da doença que eu acho que nos tempos de hoje não cabe mais. Então, eu acho que quanto mais se fala, mais as pessoas vão ter consciência de procurar. Mas, infelizmente, volta para o ponto que as meninas falaram, realmente ainda é muito difícil. Aqui no Instagram, eu conheço muita gente que demorou 6 meses para iniciar o tratamento, até mais, pessoas que já estão no desespero mesmo, porque não conseguem ter acesso a um simples exame, a uma simples consulta médica. Então, realmente, é uma coisa que me incomoda bastante, eu acho que incomoda a todos nós, né, essa questão. Sim. É um assunto bem delicado, mas né, a doença, quando vem, ela já está instalada por si só, ela já é, né, algo muito sério, mas é diferente, né, quando você tem um amparo, né, um amparo de família, um amparo social, um amparo de leis, um amparo financeiro, né, com tudo, né, uma opinião minha até, né, se tivesse todo esse amparo, já seria difícil, né, porque a pessoa está passando, né, por um momento delicado de tratamento e tal, né. E juntando tudo isso que vocês falaram, aí realmente dificulta bem essas questões, né? Vocês falaram uma coisa aí que eu queria, me chamou muita atenção, porque assim, a pessoa que está passando pelo tratamento, né, a Raelma pode dizer melhor do que eu, ela já tem que ter esse viés assim em relação a energeticamente falando, de positividade, de ter uma cabeça boa, ela encarar a doença, realmente, você vai ter que fazer o tratamento, mas você ter que encarar aquilo, né, como, poxa, esse desafio veio para eu poder crescer, para o meu crescimento, enfim, né, você acaba tendo que tomar algumas forças, né, extrair forças que você nem imaginava que teria num momento desse, né, e aí quando vem todo esse cenário que a Pri, por exemplo, falou, um amparo, a moça que você conheceu, né, Pri, ela não tem um amparo financeiro, né, um amparo de acesso, e aí comentários que vocês fizeram também que demora muito para fazer o exame, então são muitas coisas contra, né, acho que você ter tudo isso contra maximiza mais ainda a questão, né, então é esse o ponto, acho que principal do que eu queria colocar para vocês. Vocês enxergam que o primeiro passo, né, que a pessoa que está buscando esse tipo de tratamento, quando ela descobre e tal, como que deveria ser isso de uma maneira assim mais fluida? Se tivesse acesso nos hospitais, se tivesse lei, como que seria o mundo ideal nesse caso, na opinião de vocês? O ideal, para mim, seria... Eu tive sorte, eu comecei o meu tratamento imediatamente quando eu descobri a doença. Só que a maioria das pessoas não tem essa mesma sorte. E o ideal seria que a pessoa descobriu,
já iniciasse o tratamento, porque o câncer, ele tem pressa. Ele é uma doença que tem muita pressa. Então, o ideal, no mundo ideal, seria a pessoa descobrir o câncer e já ser encaminhada para os exames, já ser encaminhada diretamente para o tratamento, para poder combater. Eu acho que muitas vidas seriam poupadas se acontecesse isso. Muitas e muitas vidas. Porque creio eu, pela minha experiência de vivência, de pessoas que entram em contato comigo, pedindo ajuda, a maioria das pessoas que a doença se agrava e acaba chegando até a óbito, é por conta realmente da demora, por conta da inércia mesmo da saúde. Não conseguem ter acesso, marcam um exame, tem que ser só daqui a 6 meses, 8 meses. E o câncer não vai esperar, infelizmente, Sim. né? Então, eu creio que no mundo ideal, se as pessoas pudessem ter acesso rápido ao tratamento, eu creio que muitas e muitas vidas seriam poupadas. E eu peço, meu Deus, eu peço todo dia a Deus que chegue esse momento. Sim. Que as pessoas possam ter acesso, que as pessoas possam se tratar, ter a sorte que eu tive, porque o meu câncer era muito agressivo e eu, graças a Deus, dentro de 20 dias eu iniciei meu tratamento. Então, eu acho que 90% das pessoas não conseguem. Então, eu acho que o ideal seria isso, iniciar o mais rápido possível, porque realmente, como eu já falei aqui, vou enfatizar, o câncer não espera. Sim. E aí a gente tem também, então, se você puder falar já um pouquinho da lei, né? Sim, a gente tem a lei a Lei 12.732. Veja que é uma lei, Rael, Priscila e Fábio, é uma lei de 2012, ou seja, nós temos 10 anos dessa lei e muita gente não conhece essa lei. Então, ela traz duas coisas muito importantes para a gente trabalhar, a Lei 12.732. Ela, primeiro, determina, então, que seja feito o exame, né? Se você tem alguma suspeita de câncer, o exame tem que ser feito até 30 dias. E feito o exame, né? Então, 30 dias tem que fazer esse exame, para confirmar ou não. Confirmando, tem que dar início ao tratamento em até, no máximo, 60 dias, máximo 60 dias. Né? Então, veja que a gente tem 30 dias para fazer o diagnóstico, 30 dias, e depois, comprovado o diagnóstico, 60 dias, no máximo, para começar a fazer o tratamento. Porque, bem como a Raelma disse, né, o câncer, ele não espera, né, a urgência aqui é enorme. Então, a gente tem uma lei que já completou mais de 10 anos, e a gente, infelizmente, volta àquela tecla. Nós temos, falta de conhecimento da lei, e 2, falta de eficácia da lei, né, porque é uma pena, porque isso, com certeza, né, Raelma, iria salvar muitas vidas. Puxa vida. Eu ia te perguntar isso, doutora, se na prática como que funciona, né? Porque se existe a lei, né? Se existe todo esse amparo em cima de uma lei, né? Como é que não funciona, né? Assim, né? É claro que perguntar isso né? Mas aí Às vezes é uma pergunta sem resposta, né? Pode dar o caminho, né? Porque, assim, veja, se você não consegue ter acesso, você conhece a lei, conhece os direitos, não consegue ter acesso aos direitos, coisa número 1, realmente, é buscar o acesso através do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário vai trabalhar aqui de uma forma muito importante. Então, seja você procurando uma assistência judiciária, se você não tem condições de pagar um advogado, uma advogada, né? Então, tem assistência judiciária, você pode ir na UAB tentar assistência judiciária, ou nos locais que existe, daí é muito importante, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública não existe em todas as comarcas, né? Nós não temos, infelizmente, em todos os municípios, mas aonde tenha, bate lá na porta da Defensoria Pública para dizer da sua condição, da sua situação, e a Defensoria Pública, então, aciona o Judiciário para que o Judiciário possa determinar a realização desses exames ou o início até do tratamento, né, quando é o caso. Mas, de novo, né, tem que ser muito ágil, logo procurar acesso à justiça, e a justiça, nesses casos, tem sido ágil também. Tá joia. É uma informação super importante essa que você está passando, né? Porque é o que a gente vê, né? A Priscila comentou da pessoa que ela conhece, a pessoa fica totalmente perdida, né? Já fica meio com aquela situação da informação que está com uma doença, né? Tem que começar a ir atrás de várias coisas, de lei, né? E não dá certo o hospital, tem que ir atrás de lei, tem que ir atrás da justiça. Aí que entra, acho que, muita questão da família, né? Amigos, a rede de apoio, né? Eu acho que nesse momento a rede de apoio é muito importante, né? Queria que vocês comentassem um pouco assim, em relação à rede de apoio. Eu queria até trazer um ponto sobre essa espera, que enquanto você está ali, né, esperando o começo do tratamento, você está, na verdade, antes disso, você está
ali com o exame na mão, você não sabe nem ainda como vai ser o tratamento, ou esperando o exame, ou esperando a consulta que vai dizer o resultado do exame e o começo do tratamento. Sim. Você está no campo da suposição. E é o pior campo para a gente ficar, né? Onde vem assim, nessas horas, você só imagina os piores cenários, né? E eu vi que a Raelma é mãe, certo? Eu vi a fotinho aí, né? Quando a gente tem filho, então o buraco que se abre, eu imagino, quando você descobre um diagnóstico desses, é muito maior. Enquanto você não começa o tratamento, o desgaste emocional e mental, porque aí vem todo o campo da emoção e você só está com o monstro da palavra câncer. Você ainda não tem a informação de que não é um monstro ou de que existe um tratamento que está à altura para esse combate. Você está só ali com o que a Raelma muito bem trouxe, com todo o estigma e a palavra que a gente tem até medo, né? Então, eu acho isso também muito importante, que é praticamente impossível você cuidar das suas emoções e dos seus pensamentos quando você tem um resultado e você está naquela janela de espera. E isso começa a trazer vários resultados para a sua saúde física. Essa pessoa que eu conheço, ela se chama Betânia. Ela recebeu o resultado e nessa espera, ela é uma pessoa super saudável, magra, se alimenta super bem. A glicemia dela foi lá para o alto e isso ia atrapalhar muito a cirurgia dela. E nessa espera, porque ela estava nesse campo da suposição, sem saber quando ela ia começar, quantas sessões seriam, sem saber se ela vai contar para a família ou não, que está em outro estado e que não vai, a mãe pode ter algum problema, a filha é pequena. Então, é muito importante que haja, assim, que exista um dia, né? E que junto com esse pacote todo tenha o cuidado com a saúde emocional, a saúde mental da pessoa. Porque você entra num buraco ali que você não... Enquanto não chegam e te falam, olha, esse vai ser o tratamento, é isso que vai acontecer. Enquanto você não começa, você está completamente cego e totalmente vulnerável, sem saber onde está, sem saber o que vai acontecer. Então, realmente é uma questão que tinha que ter muito mais cuidado, mais consciência, né? Não dá para passar por cima das emoções, porque, né? Até para você conseguir se organizar e pensar, peraí, eu tenho os meus direitos, o que eu posso fazer? Como eu consigo me organizar em relação à minha filha, aos meus filhos, no dia que eu não estiver disponível para eles, ao meu trabalho? Mas enquanto você está ali completamente, a gente fica, né, completamente fora de si. Você não vai conseguir também ter pensamentos estruturados, né, sobre esses pontos de ação que você pode ter. E aí, deixa eu só trazer uma novidade boa também. É uma lei agora do dia 21 de setembro. Olha isso, Priscila e Raelma, porque a partir do dia 21 de setembro foi criado um programa muito interessante que se chama o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Neoplasia Maligna de Mama, ou seja, câncer de mama, né? E esses são os chamados navegadores, Priscila, que interessante, são formados de profissionais da área da saúde, da psicologia, que vão trabalhar exatamente com aquela pessoa a partir da suspeita, já na suspeita, né, de um diagnóstico, então não está nem confirmado ainda, a partir da suspeita, e vai fazer todo um acompanhamento e uma orientação desses profissionais que são habilitados, para que exatamente faça toda a facilitação desses trâmites e dar mais agilidade ao tratamento desde o diagnóstico até o tratamento. Então, o atendimento é um atendimento bem plural, é uma lei super nova, né? Agora que a gente começou a falar um pouquinho dessa lei, e até aproveito aqui para fazer uma propaganda das minhas redes sociais, @professora Alice, lá vai aparecer, né, eu trato dessa questão e de outras também da violência contra a mulher. Em todas as redes sociais eu estou como @professora Alice, porque eu sou professora desde que eu tenho 7 anos de idade. Então, desde que eu tenho 7 anos de idade, a brincadeira que eu mais gostava de fazer com meus irmãos, vizinhos e amigos e primos era brincar de escolinha, né? Então, eu sou desde 7 anos. Deu certo, hein? Deu certo, acho que deu certo a brincadeira. Eu gosto muito. Mas, enfim, essa é uma lei muito importante, a Lei 14.450, agora de setembro deste ano, né? Então, bem recente, e ela vai, se ela for realmente efetivada, porque o problema que nós temos no Brasil é que a gente tem excelentes leis, como a própria Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, mas o problema é que a gente não consegue tirar do papel. A própria Lei Maria da Penha, cerca de 90% do que consta na lei não saiu do papel ainda, né?
Mas e essa lei, então, é uma lei super importante que a gente gosta de dar essa divulgação para que as pessoas tenham conhecimento desse programa e possam fazer uso, e isso vai facilitar, com certeza, né, Raelma, a vida de uma pessoa que está nessa condição, né, porque vai ter gente ali ao lado, fazendo todo esse acompanhamento, todo um direcionamento, muito importante para essa questão. Então, fica aqui também essa outra dica dessa outra lei, 14.450. E é importante também, deixa eu só aproveitar aqui que eu estou, né, falando, por favor. E uma coisa que a Helma falou, e a Priscila também, que é a questão dos familiares, né? Eu tive uma experiência também, e por isso que eu fiz questão de vir no programa, porque eu sou viúva, exatamente, meu marido faleceu de leucemia, né? Então, assim, a gente sabe bem, né, Raelma, o que é essa coisa da doença, né? Muito de perto, tratamento, precisou de fazer transplante, fez o transplante, conseguiu se curar da doença, da leucemia, mas, infelizmente, ela é uma doença que até um ano poderia voltar, e ela acabou voltando, e quando voltou, realmente não teve mais condições de retomar. E aí, por isso que agora também me coloco aqui também, não só na condição de advogada, mas também em condição de pessoa de família, né, que passou por isso, e o quanto é importante realmente a família estar ali do lado do paciente, né? A família estar sendo preparada também, né, Priscila? Porque a família também precisa saber como que ela faz esse acompanhamento, como é que ela vai trabalhar com esse familiar que está doente, né? Então, acho que isso são tantos temas para a gente trabalhar aqui que realmente a gente acaba ampliando bastante, né? Mas eu acho que a família também é algo importante. E só lembrando também que quando a gente fala dos direitos de pessoa com câncer, nós também temos os direitos das pessoas que têm um familiar, um dependente com câncer. Então, vários direitos, não é só... Se você tem um familiar, né, que está com câncer, você tem direitos também. Então, é importante a gente saber.